Bom, boa tarde novamente. Então vamos para a terceira parte de fontes de ionização. Meu nome é Ricardo Moreira Borges e esse é um primer para espectrometria de massas que contém partes de espectrometria de massas que eu preciso que meus alunos entendam para começar os projetos. Isso não é um curso formal de espectrometria de massas, mas apenas partes que eu preciso, né, que sejam compreendidas. Então, segue meu contato, se for de interesse. E é isso aí, vamos seguir em frente. Bom, então a gente volta aí ao esquema geral e vamos falar das diferentes fontes de ionização. Tá? A função da fonte de ionização, como o nome já diz, é ionizar, né, os analíticos a serem analisados pelo espectrômetro de massas. A gente já viu que a gente só consegue trabalhar com a trajetória de substâncias ionizadas, né? Então elas precisam ser ionizadas em algum momento. Esse momento é na fonte, ok? Para que a gente busca, né, numa fonte de ionização? Como que a gente vai fazer essa escolha? O que a gente busca em geral é alta estabilidade na formação dos íons, baixo nível de ruído e baixa contaminação cruzada entre as amostras suscetíveis, né? Essa contaminação cruzada pode acontecer de qualquer forma e é por isso que a gente usa brancos para verificar, né, se aconteceu ou não. E baixa formação de íons indesejados, por exemplo, esses íons que são produzidos por reação com outros íons, né? A gente não quer que aconteça reações na fonte, a gente quer só ionizar para mandar para dentro do espectrômetro de massas. A gente quer ionizar com alta eficiência, ok? E aí a gente vai ver algumas fontes diferentes, né? E a melhor fonte de ionização vai depender apenas do tipo de amostra que você está trabalhando, ok? Bom, então uma rápida comparação aqui, a gente tem ionização eletrônica, que acontece por impacto de elétrons, ok? Eletrospray e ionização química a pressão atmosférica, são três exemplos mais comuns. Tá? A ionização eletrônica é uma ionização forte, tá? Acontece fragmentação intensa dentro da fonte de ionização e ela é direcionada a amostras voláteis e termostáveis. Já as fontes de eletrospray e ionização química, a pressão atmosférica, e aí o eletrospray também é um tipo de ionização à pressão atmosférica, ok? A transferência de carga, ou de próton, ou formação de adultos, ou de gás reagente, acontece, né, acontece uma transferência de carga, de fato, né? A gente chama de ionização branda, ou seja, não acontece fragmentação na fonte, a menos que a gente aumente muito a energia. Tá? Pode acontecer de qualquer forma, mas essa fragmentação na fonte é indesejável. Okay? E é o tipo de fonte direcionada a amostras não voláteis e termoláveis. Certo? Então, a primeira técnica de ionização que a gente vai ver é a ionização eletrônica, né? Que antigamente era chamada de ionização por impacto de elétrons. Bom, essa é o método a técnica de ionização mais comum e amplamente utilizada em instrumentos de CGMS, que trata de instrumentos de cromatografia em fase gasosa ligados à espectrometria de massas. Ela é ideal para amostras que já estão na fase gasosa e são estáveis a alta temperatura, tipicamente em torno de 250 graus. Bom, esse requisito então é o mesmo para a amostra ser utilizada em CG, tornando então o par CGMS uma plataforma de análise altamente eficiente e madura. Certo? Bom, então como processo de ionização, a ionização eletrônica é um processo de ionização que a gente chama de real, porque envolve a remoção de um elétron da molécula formando um íon radical, que seria o cátion radical, certo? Apresentado por esse termo M entre conchetes com ponto e o sinal de mais. Tá? Então, essa remoção do elétron acontece devido a um impacto da substância com um feixe de elétrons. Bom, esse feixe de elétrons são elétrons produzidos por um filamento incandescente, está aqui uma foto deles, e eles são acelerados a uma energia cinética de 70 volts. Bom, produzindo então o termo que a gente conhece como 70 elétron volts, que é a energia desse feixe de elétrons.
Os elétrons então colidem com a molécula do analito, removendo um elétron e formando o cátion radical, que seria o íon molecular, certo? Bom, é isso. Tem um gifzinho aqui para vocês verem o impacto. Bom, então as espécies ionizadas, né, elas são repelidas pelo repelidor, que tem uma carga positiva, e são então acelerados para dentro do analisador, que é dentro do analisador de massa, que é o espectro de massas, o espectrômetro de massas propriamente dito. Tá? Os íons são formados com carga positiva, né? E é isso que a gente está observando. O sistema, após a câmara, a fonte também já está em algum vácuo, mas é um gradiente de vácuo que acontece desde a fonte de ionização até o detector, ok? Porque isso ajuda a direcionar os elétrons. Bom, então, vamos falar um pouco dessa questão de fragmentação, tá? A energia usada nesse processo, que é de 70 eletronvolts, ela é bastante mais alta do que a energia de ligação, do que algumas energias de ligação. Bom, esse excesso de energia resultante da ionização faz com que as moléculas se fragmentem, reduzindo a sua energia interna. Então vamos pensar o seguinte: as moléculas elas estão ionizadas, foram ionizadas com uma energia de 70 eletronvolts, elas estão com excesso de energia, ok? A gente pode imaginar isso como sendo energia cinética e e a única forma dela liberar essa energia é ela se fragmentando, ok? Lembrando que a energia cinética está aqui nessa equação, tem a ver com massa e velocidade, certo? Então, se você imaginar que tem a ver com massa, se a molécula perder metade da massa, ela perde aí, né, mais ou menos, não metade da energia, mas ela perde uma quantidade significativa de energia, ok? E aí, essas fragmentações podem ser equacionadas em termos de redistribuição de cargas e elétrons conforme reações orgânicas, certo? Reações em química orgânicas, seguem os mesmos princípios. Então a gente vai ver alguns tipos de clivagem, isso no futuro. Né? A gente vai ver clivagem sigma, que quebra a ligação sigma em moléculas saturadas, ligações alfa, clivagens alfa, que quebram ligações adjacentes a carbonos carregados positivamente, como em álcools, éter e aminas. Clivagem iniciada por carga de íon, ok? Rearranjos, transferências de grupos, transferências de próton, é uma coisa bastante comum. E a gente vai ver também clivagens homolíticas, onde cada átomo recebe um elétron, tá? Formando o radical, e clivagens heterolíticas, onde um dos átomos retém os dois elétrons, né, da ligação. E aí ele forma uma carga positiva ou negativa. Essa clivagem heterolítica é representada por uma seta com duas abas, ok? E a homolítica com uma seta com uma aba só. Bom, então o que acontece com o resultado do excesso de energia que a molécula ganha quando é ionizada? Ela se fragmenta. Fragmenta por quê? Para poder diminuir a sua energia cinética, certo? E aí o método o como cada molécula fragmenta tem a ver com a estrutura dela. E é por isso que a gente estuda as fragmentações em espectrometria de massas, porque essas fragmentações podem nos dar luz sobre a identidade das moléculas, das estruturas. Ok? Bom, então a gente pode dizer que o padrão de fragmentação é característico de cada estrutura, né? E pode ser usado, então, esse padrão pode ser usado na identificação daquela estrutura. Bom, esse daqui é o espectro de massas da benzamida e a gente observa aqui que a gente consegue, então, definir tanto a fórmula molecular de cada um dos fragmentos
E aí a gente consegue raciocinar em termos de química orgânica mesmo, o que está acontecendo, a perda de cada fragmento. A gente tem aí o fragmento em 105, em 77 e o em 44, que nos diz o que é cada coisa, o que é cada fragmento. Ok? Observe então que o íon molecular tem massa 121, que nada mais é do que a massa da própria molécula. Isso porque o processo de ionização com ionização eletrônica, ela só perde um elétron, né? A massa desse um elétron é desconsiderável. Então a massa do íon molecular acaba sendo a massa molecular. Ok? Bom, o termo em geral que define um processo de ionização no qual os íons são formados a partir de átomos ou moléculas em condições de pressão atmosférica, esse termo é chamado de ionização, que acaba sendo química sempre, a pressão atmosférica. Esse tipo o tipo de interface de ionização foi desenvolvido para possibilitar a análise de analitos não voláteis e termolábeis. Características essas que impossibilitam a analitos por sistemas de espectrometria comum na época, né, que seria o sistema de ionização eletrônica. Né? Lembra que o sistema de ionização eletrônica cobrava que as moléculas fossem termoláveis a 250 graus e voláteis. Muitas substâncias que nos interessam, né, incluindo biofluidos de urina e plasma, eles não podem ser volatilizados. Ok? Então o objetivo também era fazer o acoplamento da cromatografia de fase líquida à espectrometria de massas. Mas a fase móvel líquida e o fluxo alto, né, vamos pensar em um fluxo próximo a 1 ml por minuto, torna esse acoplamento muito difícil. E a aplicação de vácuo no final da coluna cromatográfica acaba por estragar a análise cromatográfica. Certo? Então agora a gente entra nas outras fontes de ionização, que são fontes de ionização que foram desenvolvidas à pressão atmosférica. Bom, então a gente entra nesse ramo de ionização à pressão atmosférica, certo? E o melhor exemplo delas é a nossa famosa eletrospray, tá? Que é a nossa ferramenta de ionização mais utilizada em conexões do tipo LC-MS. Bom, então eletrospray é o processo pelo qual as espécies ionizadas na fase gasosa são produzidas a partir de uma solução pela formação e pela dessolvatação de minúsculas gotas, né, altamente carregadas, que são resultado da aplicação de uma diferença de potencial na ordem de kilowatts a kilovolts entre um capilar, né, que seria a saída do sistema cromatográfico, e um contraeletrodo. Isso tudo sob pressão atmosférica. Ok? Então, quando um gás pressurizado é usado para auxiliar a formação de um spray estável, o termo ionização por eletrospray assistida por pneumaticamente é usado. Isso seria o ion spray. Tá? Isso está em desuso. O que a gente usa é o eletrospray. Tá? O sucesso da técnica de ionização por eletrospray, então, iniciou quando o Fein e seus colaboradores, óbvio, eles obtiveram íons multiplamente carregados de proteínas, que permitiram a determinação da massa molar de proteínas íntegras, né, sem estar fragmentadas, em espectrômetros de massa, com limite de até 2000 Dalton, em Barzena, que seria o Dalton. Certo? No início, a eletrospray foi considerado uma fonte de ionização dedicada à análise de proteínas. Posteriormente, então, seu uso foi estendido não somente a biopolímeros ou polímeros, mas também como pequenas moléculas polares, revelando-se então ser uma técnica muito sensível e facilmente acoplada com técnicas de cromatografia de fase líquida, ou mesmo o HPLC, né? E eletroforese capilar também, tornando assim a ionização por eletrospray útil na maioria das classes de compostos. Então, por esse desenvolvimento foi que Fein ganhou o Prêmio Nobel em 2002.
Então, quando um pequeno volume de líquido condutor é exposto a um campo elétrico, é, a forma do líquido começa a se deformar, né? Além da forma causada pela tensão superficial. Então, com o aumento da tensão elétrica, essas mudanças tornam-se então mais proeminentes ao ponto de forçar uma gota a se romper, né? Por causa da tensão superficial de um cone, ok? Então, a partir dessa ideia de Fein e colaboradores desenvolveram um eletrospray. Foi essa a ideia. Bom, então os termos que a gente precisa considerar são essa formação do spray e o processo de dessolvatação. Quando eu falo dessolvatação, eu estou falando na evaporação do conteúdo, né, do solvente, em cada gotícula do spray. Né? O spray é formado por várias gotículas e o aquecimento da fonte de ionização do eletrospray, que vai aquecer também a uns 250 graus, ele provoca essa dessolvatação. A diferença é que o analito que está dentro, ele não está sofrendo a temperatura de 250 graus. Ele está sofrendo a temperatura de evaporação daquele solvente, que em geral é metanol água. Certo? Então a temperatura que o analito experimenta não são os 250 graus da fonte, mas sim de dentro da gotícula. Ok? E a transferência então de íons é feita na fase líquida. Tá? A conversão de molécula neutra para íon. Então, a molécula neutra vem solubilizada, se transforma em íon na fase líquida e aí depois o processo de dessolvatação ele se transforma em gás, certo? Em gás não, mas ele fica disperso. Os íons ficam dispersos na fase gasosa e que são rapidamente transferidos para dentro do espectrômetro de massas, certo? Bom, então uma coisa interessante a se notar é que o analito dentro da gotícula não experimenta a temperatura de secagem do gás, mas sim a temperatura de ebulição daquele gás, certo? Então a gente tem aí um esquema representando a entrada dos íons para dentro do massas e esse processo de dessolvatação. Observa que a formação então do cone de Taylor, tá? Que é o que expulsa também as cargas. Não é tão bem definido, nem importa tanto, na verdade, para a gente definir como o processo de transferência da fase líquida para a fase gasosa acontece. O que nos importa é que esse é um processo seguro de ionização, desde que o spray seja estável, né? E esse spray é estável por causa do fluxo de ar e da voltagem do contraeletrodo com um capilar, e que as substâncias elas não sofrem a temperatura de 250 graus, mas sim a temperatura de ebulição. Já disse isso. Ok. Então não há problema de superaquecimento e degradação térmica do analito. Isso é uma coisa interessante a se notar. Observe esse fluxo contrário do skimmer de gás. Isso limpa a fonte. A gente não precisa que a amostra toda entre na fonte de massas, até porque senão suja lá dentro, né? A gente quer um equipamento altamente sensível, mas a gente quer injetar muito pouco material dentro dele. Bom, é isso. Aqui mais umas figuras para entender bem esse processo de dessolvatação. Tá? E a entrada dentro do espectrômetro de massas. O spray. Esse spray ele tem que ser estável, tá? Para manter um sinal estável e constante. Bom, sugestões de leitura, tem bastante material para ler. Isso é um material mais moderno, porque é uma fonte relativamente nova. Tá? Bom,
Então vamos entrar na parte de a ionização química à pressão atmosférica. Bom, existe uma certa diferença é pouca, mas crítica, entre o eletrospray e a ionização química à pressão atmosférica, que é essa APCI. Ok? Bom, enquanto o eletrospray, o analito, o íon era formado na fase líquida e depois transferido para a fase gasosa, no APCI, o analito é formado na fase gasosa, porque o processo de dessolvatação acontece antes da produção do íon. Então a gente tem que o capilar, né, e o capilar ele se posiciona dentro, ele foi colocado dentro de uma câmara de aquecimento, né, para focalizar essa dessolvatação. E aí a fonte, o ambiente da fonte, ele fica saturado pelos íons do solvente e você tem essa outra agulha que está aqui marcada em azul, ela produz esse tipo de descarga que a gente chama de descarga corona, né? É como se fosse aquela luzinha de choque azul que a gente vê quando junta um fio no outro, né? Aí dá aquele estalo. Isso é uma descarga corona. É um plasma, né, que faz. Bom, esse plasma então ele ioniza as moléculas que estão saturadas no meio, que são moléculas do solvente, fatalmente. Essa molécula do solvente encosta nas moléculas dos íons, dos analitos, formando assim o processo de ionização. Essa ionização acontece tal como acontece no eletrospray, a formação de coisas como espécies desprotonadas, que são esses íons de carga negativa, se a nossa análise for feita para modo negativo. Se for para modo positivo, a gente vai ver moléculas protonadas e alguns outros adultos, adulto de sódio, potássio, às vezes amônio. Mas o importante é que a gente não pode chamar de íon molecular e não pode chamar de cátion radical, porque não há a formação de um cátion, mas sim a formação de íons, ok? Por troca, basicamente, de hidrogênio, certo? Bom, então a diferença entre o APCI e o eletrospray é que no APCI os analitos ficam sujeitos à temperatura ambiente, que seria ali de 250 graus, por exemplo, né? E isso pode acabar acontecendo, levando a uma degradação dos analitos. Agora, uma característica do APCI, não contrária, mas complementar ao eletrospray, é que enquanto o eletrospray ele ioniza bem moléculas que são teoricamente mais fácil de ser ionizadas, o APCI ele é um pouquinho mais agressivo. Então ele consegue ionizar coisas como ésteres, por exemplo, e acabam gerando melhores sinais para substâncias que teriam um potencial de ionização menor. Okay? Alguma sugestão de leitura? Isso. Bom, um outro exemplo que eu preciso citar, mas no nosso laboratório a gente vai usar pouco, é o MALD, Matrix Assisted Laser Distortion Ionization. Tá? Essa é aquela que combina bem com TOF e a gente conhece bem o equipamento chamado MALD TOF, que o pessoal de bioquímica gosta tanto e usa bastante. Bom, tem suas aplicações muito bem sucedidas em biomoléculas grandes e frágeis, tá? Então, os analitos são transferidos para a fase gasosa, para a fase vapor, com auxílio de um laser, com um comprimento de onda específico. Não é um laser qualquer, ok? Esse processo de ablation ele acontece quando você foca o laser na posição, né? na posição que você quer. Essa posição que você quer é um spotzinho onde tem o seu produto e uma matriz. Aí essa matriz é uma mistura de substâncias específicas que absorvem bem aquela radiação do laser e acaba ionizando as proteínas. E aí as proteínas são liberadas nesse processo de ablação, que elas voam, né? E aí é recolhida para dentro do espectrômetro de massas para análise. E aí vai para dentro do TOF. Tá? Bom, então a gente tem aqui o esquema. A gente sabe que cada matriz tem vantagens e desvantagens, mas todas têm essa característica de absorver energia no comprimento de onda do laser. Então, além de todo o processo de otimização do equipamento,
a pessoa que está fazendo esse tipo de análise ainda tem que otimizar qual é a matriz que ela vai usar, tá? Existem alguns exemplos, algumas coisas fixas, mas a escolha da matriz vai depender da amostra, prioritariamente. Bom, então cada ponto daquela placa que apareceu na primeira imagem do molde, ela será analisada e assim formará um mapa, certo? Da placa, de modo que você pode ter uma placa com muitos pontos ou uma placa com poucos pontos. Uma placa com muitos pontos pode equivaler a pixels em uma foto. E aí você faz um mapa de um tecido, né? Por exemplo, você pode fatiar um tecido e fazer um mapa para fazer uma imagem, né, baseada em espectrometria de massas, o que é uma coisa bastante interessante. Então, elas são produzidas com coloração de cada íon pelos pontos da análise, né? E aí, quanto mais pontos foram analisados, mais fina será a imagem, maior a resolução da imagem final. Bom, então as espécies ionizadas que aparecem em situações dessas ionização à pressão atmosférica são, em grande maioria, no modo negativo. A gente tem situações mais simples, né? Como a retirada de um próton, e aí viram uma carga que é equivalente à massa da molécula menos um próton. E no modo positivo a gente tem a formação dos adultos, podem ser adultos de próton, né, que é a espécie protonada, adulto de amônia, adulto de sódio, adulto de potássio, e aí a gente vê coisas desse tipo, que é a massa da molécula, quando é protonado mais a massa de um próton, quando é amônio mais a massa da amônia, quando é o sódio mais a massa do sódio. Observa que não é M mais H mais sódio, tá? É só o M mais sódio, ou M mais potássio, ou M menos H, se for no modo negativo. A gente opta, tá, por analisar em modo negativo ou modo positivo. E ainda tem equipamentos que fazem uma detecção com fast switch, que é analisa em modo positivo e modo negativo, modo positivo, modo negativo, modo positivo, modo negativo. Isso a cada milésimo de segundo, ok? E aí aquela regra do nitrogênio, a gente observa que muda, porque a gente não é mais a massa, é a massa mais um ou massa menos um, ok? Então a gente tem número ímpar de nitrogênios produzindo um M mais H par e um número par, incluindo zero, a gente tem um M mais H que é ímpar, quando tem um hidrogênio. Bom, e daí nos casos de ionização à pressão atmosférica, nesses casos a gente quer controlar mais a fragmentação. Basicamente a gente não quer que aconteça a fragmentação na fonte, tá? Que aí em inglês está em in-source fragments. O problema é que isso, independente do que a gente faça, pode acontecer, porque isso vai depender muito da molécula, certo? Por menos energia que ela esteja, que ela tenha ganhado no processo de ionização, essa energia pode ser suficiente para ela querer fragmentar, perdendo então alguma coisa, tipo algum pedaço da molécula, tipo uma perda neutra de água, por exemplo. Desidratação é um processo que acontece muito na fonte e a gente tem que entender isso. Tá? Então acontece por mais que a gente não queira que aconteça. E a gente vai, na hora de interpretar os dados, a gente analisa tudo isso. E aí, para vocês terem uma ideia da complexidade que pode acontecer, é que um mesmo analito pode produzir não apenas um pico para uma massa protonada, por exemplo, mas pode produzir um pico para a massa protonada, um pico para a massa com potássio, outro pico para a massa com sódio, pode produzir um pico com duas cargas, pode produzir um dímero, diversos tipos de ionização podem acontecer. Né? A gente tem que deixar de acreditar que o massas vai gerar um valor único para cada molécula. Ok? Isso não acontece. Eu falo isso porque muitas vezes aparece na comparação com ressonância, porque ressonância produz mais de um pico para cada molécula, desde que ela tenha mais de um próton, que não seja magneticamente equivalente. Então, essa figura mostra bem isso, né? esses íons
da prolina, da homocitrulina e da creatina, né? Então, observe que cada analito tem mais de um pico. Isso pode adicionar complexidade, mas isso é informação e mais informação é bom para nos ajudar a ter certeza. Bom, então aqui está uma representação da aplicação de cada uma dessas técnicas quanto ao tipo de amostra, né? Eu coloquei aqui, marquei a cafeína só para mostrar que ela seria bem utilizada para todos esses tipos de ionização, certo? Nota então que a GC, que é representada pela ionização eletrônica, ela mostra uma aplicação para substâncias voláteis e não polares, enquanto o eletrospray mostra uma aplicação boa para casos opostos, né? Com substâncias mais polares e pouco voláteis, certo? Note também que a APCI apresenta então uma aplicação numa região mediana entre a CG e o eletrospray, ok? Bom, aqui um gráfico mais trabalhado para essa escolha, mas a gente sabe como escolher. Cada chegar ao ponto de vocês precisarem de usar o massas, você vai saber exatamente qual tipo de coisa você precisa saber. Bom, e agora para concluir essa etapa de discussão de instrumento, né, vamos para a parte de injeção de amostras. Ok, bom, focando então na parte de infusão de amostra, a gente tem tipos de infusão diferentes, né? Tipos de injeção diferentes. A gente pode trabalhar com injeção direta ou com via cromatográfica. A gente não vai mais falar de via cromatográfica porque não é um curso de cromatografia ou de técnicas acopladas ou hifenadas, como também dizem, certo? A gente pode infundir, além das técnicas cromatográficas, a gente pode infundir a amostra dentro do massas de forma direta, ok? Com uma seringa. A gente pode usar um método tipo FIA, que é o Flow Injection Analysis, que a gente usa um injetor do HPLC, por exemplo, mas sem uma coluna de HPLC, para ficar infundindo todas as amostras no massas. Um método automatizado, que seria esse robô aqui, que está mostrado aqui, esse exemplo do Triversa Nanomate, que você tem as amostras dentro de placas de 96 poços e aí ele vai injetando cada uma, ou métodos de ionização de superfície, que aí existe toda uma outra gama de técnicas de ionização que estão dentro desse tipo de ionização de superfície. MALDI seria um exemplo delas, mas a gente não vai se dedicar a isso. Tá? Essas são as que a gente chama de DESI. Amostras era só isso mesmo. Vamos falar um pouco de efeito de matriz. Bom, o fenômeno de efeito de matriz, o Matrix Effect, ela acontece quando uma substância de potenciais de ionização muito diferentes, o que é resultado direto da estrutura de cada uma das substâncias, né, elas levam uma preferência de ionização de uma das substâncias em detrimento da outra. Então, como consequência disso, uma das substâncias acabam com um sinal maior, às vezes até muito maior, do que a outra, mesmo estando em concentração menor. Ok? Isso é o efeito de supressão de sinal. Tá? Ela suprime a ionização da molécula que tem potencial menor de ionização. Então, para avaliar isso, um experimento pode ser feito onde a substância que é a alvo, né, vamos chamá-la de X, ela é injetada constantemente no instrumento via infusão direta e uma análise alvo monitorada e uma análise que a gente está monitorando a massa dessa substância. Quando a matriz é injetada, há uma perda do sinal é observada, caracterizando então esse efeito de supressão iônica, que é o efeito de matriz. Então, quando colocada uma separação cromatográfica antes da ionização, espera-se que essas substâncias, por serem muito diferentes, né, elas sejam separadas. Então, elas acabam não afetando, né, a ionização daquela nossa substância alvo. Dizem que há quem diga que essa é a única função da cromatografia antes da espectrometria de massas. Bom,
não sei se é a única, não vou julgar isso, não vou entrar nesse mérito, mas que isso justifica sim o uso de uma separação cromatográfica, mesmo não sendo tão bem resolvida na dimensão de cromatografia, mas isso justifica o uso de uma separação cromatográfica, mesmo que simples, para evitar o efeito de matriz, para evitar a supressão iônica. Bom, aqui então um exemplo, o espectro combinado, tá? E aí a infusão direta nessa representada pela Nano Electrospray Infusion, e a gente vê que o espectro de massas produzido pelo nanospray é absolutamente diferente dos espectros de massa obtidos nos outros casos, né? Tanto das corridas cromatográficas quanto a combinação de todos os espectros de todos os picos. No primeiro caso, então, a gente não observaria nenhuma supressão iônica, enquanto que essa mesma amostra, essa substância com íon em 156.04, ela obviamente está suprimindo as outras substâncias. Vamos falar um pouco de formato de dados. Tá? Os dados que são exportados do equipamento, eles podem ser dados prioritários, né, específicos para cada marca de equipamento. Então, cada marca de equipamento vai produzir o seu tipo de dado, ok? E esses dados prioritários, eles são específicos de cada empresa, ou seja, você não tem muito acesso a eles. E você tem outros formatos de dados que são dados abertos, JCamp, CDF ou NetCDF, principalmente para GCMS, e os famosos MZ, XML e MZML. Esses são dados que foram convertidos dos dados prioritários para dados abertos. E esses dados abertos são arquivos de texto que podem ser lidos até manualmente, mas não faz sentido ser lido manualmente, mas eles permitem então que você use esses dados em programas de desenvolvimento aberto, né? Programas open source. Bom, aí só para dar um exemplo de como seria, é um arquivo XML, só que modificado para atender as especificações de massas, tá? Esse MZML. É o que a gente mais usa atualmente. A gente adquire os dados, o Orbitrap, por exemplo, vai produzir os dados no formato RAW, que é esse RAW, e a gente converte ele usando o MS Convert para MZML. Bom, aqui um outro exemplo, esse MGF é um formato mais simples, bastante mais simples até. Ele especifica cada scan da sua análise. Bom, aqui só uma comparação desse MGF com a tabela CSV que a gente exporta do MZMine. Está aqui as informações, o Feature ID equivale a esse Row ID, o Row M/Z equivaleria então ao PEP Mass, que é o Precursor Mass, né? E o Retention Time está aqui em RT in seconds, ok? Mas aí é só converter em minutos para segundos. Bom, e aí esse dado de intensidades a gente pode usar para as análises estatísticas, análise multivariada, integração simples, aí cada um faz o que precisar fazer com o seu trabalho, certo? Bom, mais sugestões de leitura. Bom, obrigado, por hoje é só. E eu vou demorar um pouco com a parte de fragmentação, mas ela vem aí também, para a gente fazer alguma coisa algum apanhado geral sobre as regras de fragmentação e interpretação de espectros. Obrigado.